Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a esse novo projeto de podcast voltado para profissionais da tradução. Se você é um profissional de tradução, você é um estudante, um amante, um curioso dessa magnífica arte que é traduzir, você está no lugar certo. Eu sou Dani Souza, eu sou bióloga, doutora em Ciências Biológicas e também sou tradutora, especialista em metodologia da tradução. Estou aqui junto com meus colegas de profissão. Por favor, se apresentem. Solange Sol. Eu sou formada em letras, bacharel em letras, inglês e português e também especialista em tradução, metodologia da tradução. Olá, gente, eu sou Wendel Santos, também sou formado em letras e especialista em metodologia da tradução. Pois é, estamos aqui reunidos para conversarmos um pouquinho sobre recursos tecnológicos para tradutores, para a tradução e suas diversas ferramentas. Então, nesse episódio de hoje, nós vamos debater um pouquinho sobre os tradutores automáticos, Eles já ajudaram bastante pessoas a saírem de sufocos, mas eles também são muito demonizados pela comunidade devido a desempenhos e resultados um pouco duvidosos e desastrosos, Mas e aí? O que isso quer dizer? Eles são confiáveis ou não são confiáveis? Nós recomendamos ou nós não recomendamos esse uso? É bom ou é ruim? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Algumas páginas, elas oferecem serviços a nível de dicionário. Você consulta lá a palavra, o verbete, e ele dá o significado e mostra onde elas são utilizadas. Já o tradutor automático, ele faz um serviço mais amplo, que é o de você colocar um trecho de um texto, por exemplo, e ele fazer a tradução automática. E essa tradução, ela é computadorizada, ela é feita por uma linguagem computacional através de algoritmos que executa a substituição de uma palavra para outra. Ou seja, ela é uma tradução literal. E aí é que vem o calo no sapato de muitos tradutores, Porque surge aquela questão, para que eu pagar uma pessoa para traduzir se eu posso fazer isso no Google, por exemplo, que é um dos tradutores mais utilizados? Então, ouvintes, o que nós fizemos basicamente foi o seguinte: nós selecionamos dois textos. Um que é um abstract de um artigo de biotecnologia, que é um artigo de uma área muito específica, com especificidades. E selecionamos um outro texto, que era um texto literário, que é o primeiro capítulo de um livro, é um livro da Mary Poppins, que eu acho que a maioria das pessoas já conhece, ou pelo menos já ouviram falar. E testamos esses dois textos, o mesmo texto, testamos em 3 tradutores diferentes. E, obviamente, 3 pessoas aqui na mesa tiveram experiências diferentes com essa tradução. O Google Tradutor, ele tem uma diferença na tradução que ele oferece de palavras isoladas, expressões isoladas, quanto a frases completas. Eu acredito que ele seja um ótimo recurso para a tradução de palavras isoladas, oferecendo até mesmo diversos sinônimos, mostrando quando acontece enquanto verbo, enquanto substantivo, as classes gramaticais, e oferece também exemplos para a gente poder entender melhor o sentido daquela palavra no original, na língua inglesa ou outra língua que você esteja pesquisando, na forma como ela é realmente utilizada. Quando a gente coloca textos completos, textos mais complexos, a tradução ela se perde um pouco. E eu percebo que isso acontece porque quando nós utilizamos, por exemplo, algumas frases que são mais rotineiras, mais recorrentes no dia a dia de todos nós, as traduções são mais precisas. Por outro lado, textos maiores, as traduções já precisam aí de um post-edit que é necessário para o aperfeiçoamento dessa tradução. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o Bing Translator. O Bing Translator é uma plataforma criada pela Microsoft. Eu fiz o teste e achei assim, não é de todo ruim, é compreensível a tradução, só que tem problemas, como por exemplo a questão das inversões, que tem as diferenças de inversão entre o inglês e o português. Ele não compreende muito bem isso. As palavras mais específicas, como os termos técnicos, ele também traduz assim, meio diferente. Como, por exemplo, é uma substância chamada timol e que ele traduziu como tomilho. Tomilho é uma plantinha. Também o tomate cereja.
e ele traduziu como cerejas de tomate. Então, é uma coisa meio estranha ficou. Mas assim, você acaba compreendendo, com exceção do tomilho, que não dá para entender, no contexto de nanopartículas e efeito antimicrobiano do texto, não dá para você entender onde é que o tomilho entra. Mas então, assim, teve esses probleminhas, mas a compreensão do texto eu acho que não ficou tão prejudicada em nenhum dos dois. Porque a questão de inversões não atrapalha a compreensão, na verdade. Você só precisa ter um pouco de cuidado para você, na hora, corrigir isso aí. Você só vê que uma palavra deveria estar depois, veio antes. Então, o Bing Translator dá para usar, sim. Pois é, Sol, obrigada. E a última plataforma que nós vamos mencionar aqui é o DeepL. Eu conheci porque eu uso bastante o Lingui, e através do Lingui eu descobri que tinha um tradutor que usa inteligência artificial, né, para poder fazer a compreensão e tradução dos textos. E de modo geral, tanto no abstract quanto no capítulo do livro, eu achei que a tradução ficou muito boa e ficou muito clara. A tradução ficou muito compreensível. Limpa. Ficou bem limpa, bem compreensível, né? Apesar de ter erros, né? Principalmente no abstract, que ele tem erros de nomenclaturas, de coisas muito específicas. Como, por exemplo, o Timol também, ele traduziu Timol para Tiamol, ora ele traduzia para Timol. Não chegou a vir nenhum tomilho, mas para palavras muito específicas, ele não apresentava uma constância na tradução. A cada vez que ela aparecia, ele mostrava uma tradução diferente. Tirando isso, né, eu acho que o texto ficou muito compreensível, né, o entendimento não se perdeu dentro daquele contexto, e eu acho assim que das plataformas online de tradução que eu já usei, ela me pareceu a melhor. Inclusive, eu gostei mais dela do que a do próprio Google. E aí, levando em consideração todos esses aspectos, os testes que fizemos, as experiências que nós temos com tradutores automáticos, nós podemos dizer que ele é confiável ou ele não é confiável? Eu sempre penso que a língua, como ela é um recurso de comunicação humana, é sempre muito delicado a questão da confiança que a gente vai poder atribuir, poder dar, não é? A uma ferramenta tecnológica que vai trabalhar a língua através de algoritmos. Penso também que nós não devemos demonizar os tradutores online. Demonizar é ser radical demais, principalmente os tradutores que são mais utilizados pela questão de que ele está tendo uma contribuição maior de pessoas, não é? Com exceção de alguns, por exemplo, aplicativos móveis que realmente não oferecem uma tradução com o mínimo de sentido. E a gente, quando consulta o Bing, o DeepL, o Google Tradutor, eles, pela questão de serem bastante utilizados, eles já têm uma tradução que se aproxima bastante da língua como ela realmente é utilizada, ao ponto de oferecer alternativas de tradução também, né? Eu acho que isso é uma grande vantagem dos tradutores online, mas, claro, que sempre vai precisar dessa revisão que Dani falou, que o Saul também falou, que é o olhar humano, a sensibilidade que nós temos sobre a língua. O que eu gostaria de falar, né, como fechamento aqui, assim, que use com sabedoria, porque é uma ferramenta fantástica. Todas essas ferramentas automáticas, elas são fantásticas, ela tem um serviço que é muito rápido, que é legal. Eu acho assim que para nível de consulta, realmente eu concordo com o Wendel na questão de que não devemos demonizar a ferramenta, porque ela é útil. Querendo ou não, por mais que nós sejamos profissionais da área, que nós saibamos diferenciar uma coisa mais técnica, de um olhar mais crítico em cima, é uma coisa extremamente útil, porque ela traz uma praticidade, uma agilidade. Então, se a gente quer ver uma coisa rápida, pelo menos a nível de consulta, é válido você fazer uma tradução automática, porque você não vai perder o contexto da coisa, você vai entender, compreender aquilo, mas usar com sabedoria, saber como utilizar, né? Acho que a base da coisa é a gente não perder de vista que a língua é viva e que um tradutor online ou qualquer outro tipo de ferramenta de plataforma não é vivo. Então ele não tem como capturar todas as nuances da língua
E por esse motivo, ele pode ser uma mão na roda, mas 100% confiável nunca. Ou seja, nos paguem. Estamos disponíveis. Exatamente. Temos interesse. Pois é. Manda jobs. Manda jobs. Manda jobs. É isso aí. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui nesse bate-papo. Prazer. Foi um prazer enorme poder Obrigado compartilhar também. conhecimento com vocês, meus colegas de profissão, meus amigos pessoais, né? E a gente aproveita o espaço para agradecer aos professores da Faculdade Fafiri, né? O professor Felipe, que nos propôs esse desafio. Somos alunos da Faculdade Fracinete do Recife, daqui da Fafiri. É a única instituição de Pernambuco que tem uma especialização presencial. Presencial em tradução, né? E espero que vocês tenham gostado do programa. Se vocês gostarem ou se não gostarem também não tem problema. Vocês podem nos dar um feedback. Vocês podem vir aqui na Fafiri. Se vocês forem daqui de Recife, Pernambuco, vocês podem entrar em contato com a professora Márcia Modesto para conhecer o curso. E se vocês também não forem daqui, vocês podem divulgar e podem pesquisar. Nós estamos aí por aí. Por aí, não, Wendel? Estamos por aí. E venha fazer o curso. E vem fazer o curso com a gente, pô. Pessoal, é isso aí e tchau. 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 Um abraço.